Bom, então, nessa terceira forma da gente receber um conjunto de números, né, ou a gente recebe todos eles separados, ou a gente consegue todos eles individualizados com as frequências, né, numa tabela, né, de distribuição de frequência, ou a gente consegue recebê-los não mais como valores individualizados, né, da variável, mas sim intervalos de valores dessa variável. Tá? Com frequências, ou seja, quantos daqueles valores estão dentro de cada uma dessas categorias, ou seja, dessas classes de frequência, desses intervalos. Tá? Bem, então agora, como a gente encontra, né, a moda para essa variável idade? Ok? Bom, então, dado isso daí, né, e eu botei essa pergunta aí, né, e agora, como é que a gente faz isso daí, né? Como encontrar a moda da idade se a gente só tem intervalos de idade e não conhecemos mais os 127 valores, né? Foi desse jeito aí que a gente recebeu aquela distribuição da idade. Eu estou querendo dizer o seguinte, naquele caso a gente tinha todos os valores e a gente construiu essa tabela, mas estou colocando agora o seguinte, você só recebe essa tabela e acabou. Como é que eu acho a moda então disso, né? Qual é a idade modal então dessa distribuição de valores de idade, ok? Bom, se a gente fosse usar a mesma estratégia, né, que a gente usou para o número de irmãos, né? Ou seja, eu vou lá, pego a planilha e uso aquela função modo para encontrar a moda da idade, né? Já que eu tenho 127 valores lá empilhados na coluna E. Bom, bastaria escrever, né, na planilha essa função aí, igual modo da célula E2 até E128, que a gente vai receber como resposta o valor 20. Ou seja, de todas as idades que lá estão, existe a idade 20 e essa idade se repete 20 vezes naquele grupo de 127 números. Tá? E é a maior das frequências. Tá? Então, essa idade de 20 anos se repete 11 vezes naquela 127. E eu acho que eu falei um pouco atrapalhado aí anteriormente. Essa variável, essa função igual ao modo E2 a 128, a gente recebe como resposta o valor 20 anos, porque a quantidade de repetição do valor 20 anos é a maior de todos os outros valores que aparecem aí. E a quantidade de repetição dela é 11. Quer dizer, existem 11 valores 20 e não existe nenhum outro valor que tenha mais repetição do que esse valor 20. A quantidade é menor do que 11. Tá? Como é que a gente obtém isso aí? Eu não vou conseguir achar isso, né? Se eu usar o valor, a função igual, modo, etc., eu vou obter o valor que se repete mais vezes, mas eu não vou obter a quantidade de vezes que ele se repete. Para eu fazer isso, eu posso usar aquela outra função, né? Conte, né? Igual, conte, ponto, C, E2 até E128, ponto e vírgula, e aí botar o valor 20 ali e ver quantas vezes ele se repete. E o resultado disso vai ser 11 vezes. Tá? Aí só assim que eu sei quantas vezes ele se repetiu. Mas usando a função modo, ela vai me dar qual é o valor mais frequente e acabou. Não precisa me dizer qual é a quantidade de repetições. Tá bem? Eu só fiz isso que é para a gente conseguir saber que eu teria aí 11 repetições do 20 anos. Né? Ora, mas imagina o seguinte, e se a idade de 32 anos, né? Imagina que o 20 aparecesse ali 11 vezes. Mas se a idade de 32 anos aparecesse 13 vezes, por exemplo? Seria 13 é maior do que 11, então adeus 20 anos como moda. Seriam 32 no caso. Tá? Então, essa situação é muito atrapalhada, porque quando as variáveis são numéricas, contínuas, a gente deve buscar não
o valor individual da idade, mas sim onde está a concentração de mais indivíduos em termos da idade. Ou seja, eu tenho que buscar qual é o intervalo mais populoso, ou seja, mais frequente. Então, nesse intervalo tem mais gente, né? Ou seja, tem mais unidades estatísticas. Então, a gente, bom, se aí é mais populoso, então a moda aparece aí dentro. Tá? Essa é vamos dizer, a concepção de estabelecer qual é o valor modal. Tá? A gente vai ver futuramente que o valor modal não se define explicitamente por ser o mais frequente. Né? Quando a gente conhece, e a gente vai ver mais para frente, a ideia de probabilidade, né? A probabilidade do valor modal é a maior de todas, ou seja, é o valor que tem a maior probabilidade de ocorrer nas observações. Tá? Então, essa que seria vamos dizer, a definição mesmo de moda. Né? É o valor mais provável de ser observado. Tá? Bem, então, eu tinha falado que... eu tinha dito aí, se a gente fosse então usar essa frequência, a gente usaria, mas se fosse 32 anos, então a gente veria que a gente teria que buscar qual é a concentração de mais quantidade de indivíduos, ou seja, qual é o intervalo que tem a maior frequência, tá? Que é mais populoso. Bom, o intervalo de valores da variável contínua em uma distribuição de frequências, né, apresentadas em intervalos de classe, que apresentaram a maior frequência, ele é chamado do intervalo modal, ou da classe modal da distribuição. Tá? Então, tudo bem. É a classe modal, é o intervalo modal, mas e a moda? Né? A moda é o valor e não o intervalo de maior frequência. Entendido? Então, qual dos valores dentro do intervalo modal é a moda? É isso que a gente precisa identificar. Entendido? Então, classe modal, e eu preciso dentro dela encontrar um valor que seja o valor modal. Tá? Já que moda é o valor com maior frequência, ou com mais probabilidade de ser encontrado. Bem, então vamos ver isso. De um modo grosseiro, a gente podia resolver esse problema, né, de uma forma interessante, que é, pega o intervalo, que é o intervalo modal, vamos dar uma olhada ali no qual é o valor do meio dele, ou seja, qual é o ponto médio desse intervalo. Esse ponto médio vai estar equidistante dos extremos dele, não sei o que e tal, então ele pode ser o representante do intervalo. Né? Então, o ponto médio do intervalo é um candidato, né, a ser entendido como representante daquele intervalo. Né? Então, se o intervalo, né, modal for, por exemplo, esse intervalo aí de A até B, seja lá qual ele for, né? O A e B são dois números que marcam os limites do intervalo. O ponto médio desse intervalo é a soma dos extremos dividido por 2, ou seja, a gente costuma dizer que é a média dos extremos. Ok? Se for um intervalo de 20 a 30, né, o ponto do meio, ou seja, o ponto médio é o 25. Né? 20 mais 30, 50 por 2, 25. Entendido? Tá? Então, esse ponto médio do intervalo modal a gente chama de moda bruta. Por isso que eu disse que é um negócio grosseiro, porque é um negócio bruto. Simplesmente pega aí o meio e diz que é. Tá? Então, é conhecido então como moda bruta. Né? Numa situação assim grosseira, você pode usar isso como sendo a moda da distribuição, o valor mais frequente. Ok? Bem, mas vamos então agora encontrar então qual é o valor dessa moda bruta. Né? Então, dadas aquelas frequências todas, a gente descobre que de todas essas frequências, né, do que estão aí do lado direito, né, do lado de cá, na verdade, é o 18, 38,
30, 23 e tal, e por aí vai, né? A segunda, que é a frequência 30, o número de, no caso ali, eu botei clientes, né? Devia ser número de habitantes, né? Já que a gente tinha feito aquela coisa com habitantes de Niterói. Bom, então, 30 é a maior frequência. Logo, a classe modal é essa que está do lado esquerdo dessa frequência, ou seja, a classe de 20 a 25. Né? Tá aí a seta azul para a maior frequência e a seta vermelha indicando qual é a classe modal. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar a moda de uma distribuição em intervalos, é encontrar a classe modal. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tá? Então, a gente descobre aí que, nesse caso, para essa variabilidade, a classe modal, construída dessa forma que a gente construiu, é a classe de 20 a 25 anos. Tá? Bom, então, a classe modal, tá? De 20 a 25 anos. Então, agora a gente vai ver o quê? Para encontrar a moda bruta, a gente tem que achar o ponto médio disso. Né? Então, 20 mais 25 por 2 vai dar 22,5. Então, a moda é 22 anos e meio, 22,5 anos no caso, tá? Então essa daí também é uma variável que tem unidade, né, medida em anos, tanto é que lá na tabela a gente colocou lá na identificação da coluna, idade, a medida dada em anos, tá? Então vamos dizer assim, o valor da moda leva a mesma unidade da medida da variável, ok? Bom, como a gente disse, a moda bruta é uma forma rápida, porém grosseira, de obter um valor que pode ser considerado a moda da distribuição. Né? Existem, no entanto, formas mais rebuscadas, né, da gente obter um valor mais próximo do valor real. Tá? Na verdade, existem dois métodos, são chamados o método de King e o método de Xuber. Tá? O método de King é o mais disseminado. Tá? Os dois são semelhantes, todos os dois vão ser construídos a partir da experiência desses dois estatísticos, né? O Xuber é matemático e o King é estatístico, e é um negócio assim tirado da experiência. Então, não é uma fórmula que chega a um valor, etc. Senão seria a mesma coisa. Então, os dois vão dar valores diferentes, mas valores bem próximos um do outro. Tá? Bem, o modo do King, né, o cálculo da moda pelo modo do King, ele diz o seguinte: dada uma classe, um intervalo modal, né, de A até B, a moda de King, que a gente costuma falar, é obtida da seguinte forma, né, através dessa fórmula que está aí. Então a fórmula é o quê? É a moda, né, igual ao limite inferior, esse índice K é a classe, né, o K é a classe modal. Tá? Se lá nesse exemplo aí era a segunda, né? Então o K seria igual a 2 aí. Então o limite da segunda classe mais a frequência da classe, né, de K mais 1, ou seja, a frequência da classe posterior da classe modal, dividido pela soma de duas frequências. A frequência da classe anterior à classe modal e a frequência da classe posterior à classe modal. Né? Ok? E essa fração multiplicada pela amplitude do intervalo modal. Okay? Com isso daí a gente vai obter a moda pelo processo do King. Tá? Então, fazendo isso para a nossa... Agora eu vou apresentar aqui essa fórmula toda, né? E a gente tem aí as informações. Né? O K é o número correspondente à ordem da classe modal. No nosso caso lá, do exemplo, é a segunda classe. Então, K vai ser igual a 2. Tá? O L índice K é o limite inferior dessa classe modal. Tá? N índice K mais 1 é a frequência absoluta, ou a relativa, ou sei lá, qual que for, da classe posterior à classe modal. Tá? E o N índice K menos 1 é a frequência absoluta ou relativa, sei lá, da classe anterior à classe modal. Tá? E o H índice K é a amplitude da classe modal.
Ou seja, a amplitude é obtida subtraindo o limite superior do limite, quer dizer, o limite superior menos o limite inferior, ok? É assim que a gente acha a amplitude de uma classe, tá? Então, voltando lá, eu repeti a fórmula lá em cima para ficar mais fácil, né? Então a gente tem que identificar a classe modal, né? Então, identificar a classe modal, que é de 20 a 25, tá? Aparece ela aqui em cima. Aqueles valores todos, naquelas letrinhas todas, você falou, o K é igual a 2, que é a segunda classe, o limite inferior é o 20, né, no intervalo da classe modal, o limite, a frequência da classe posterior, né, seria a classe posterior à classe modal, é a classe de 25 a 30, né? A frequência dessa classe é 23, né? Vocês observem aqui, tá? E o seguinte, que é a frequência da classe anterior, nk-1, ou seja, 2 menos 1, classe 1, né, a primeira classe, é a classe 15 a 20. Tá? E a frequência dessa classe é 18. Tá? Vou só ver aqui, 18, a primeira frequência aí. Tá bom? E a amplitude dessa classe modal é igual à amplitude da segunda classe, ou seja, é 25, não, o limite superior, menos 20, que é o limite inferior. E 5 menos 5 dá 5, tá? Então agora é só pegar esses números, jogar lá nas posições dele na fórmula e sair fazendo a conta. Então a moda vai ser 20, que é o limite inferior da classe modal, e eu tenho que entrar uma dada quantidade dentro da classe, né? Então é 20 mais essa fração da amplitude, né? Que é a fração de 5 aí, 23 sobre 18 mais 23. Isso aí vai dar 2,8, que somado com 20 vai dar 22,8. Então a moda de King, né? A moda de King é 22,8 anos, né? E observe o seguinte, embora lá na coluna E tivesse só valores inteiros de idade, aqui eu estou dando uma casa decimal, que é para deixar a coisa mais, vamos dizer assim, mais refinada, né? Se lá eu medir até o inteiros, inteiro tem anos inteiros, aqui eu dou uma casa decimal a mais, né? Ou seja, na primeira casa decimal, para mostrar que não é só 22, nem é 23, é 22,8. Tá? Então, esse 0,8 é 0,8 de anos, né? Se eu quiser falar isso em termos de tempo mesmo, eu teria que dizer que era 22 anos e tantos meses. Então, tem que saber quanto é 0,8 de 12 meses, que é o ano inteiro, né? Tá ok? Essa no caso, é o modo, é a forma como a gente calcula a moda de uma distribuição usando o processo do King. Tá? Eu queria chamar a atenção o seguinte, se a maior frequência for a primeira, não existe classe anterior da classe modal. Tá? Então a gente vai considerar como se tivesse, porém com frequência zero. Tá? Então no lugar do n índice k menos 1, eu vou botar zero. E por outro lado, se a maior frequência, né, se a classe modal for a última, não tem classe posterior. Quer dizer, o n índice k mais 1 vai ser zero. Tá? Então, chamando a atenção, porque isso pode acontecer. Tá? Bem, então é assim que a gente calcula a moda pelo processo do King. Eu poderia agora, então, falar sobre o processo do Zuber. Tá? Então, o processo do Zuber, o método dele, é mais ou menos semelhante ao modo do King, né? Então, ele tem essa formulação lá em cima, né? É o limite inferior da classe modal, né? Mais uma fração da amplitude. Essa fração está lá, D1 sobre D1 mais D2. O que é D1? D1 é a diferença da frequência da classe anterior, ou da frequência da classe modal, menos a frequência da classe anterior. E o ID2 é a frequência da classe posterior
da classe modal menos a frequência da classe posterior à classe modal. Ok? Então, nessa tabela aí, a gente vai ter o que? Essa é a classe modal, tá? E então, os valores, né, o K seria a segunda classe, o LK seria o 20, o D1 seria o NK, ou seja, a frequência da classe modal, que no caso aí é 30, né? Então é 30 menos a anterior, 30 menos 18 dá 12. Então essa é o D1, tá? O D2 vai ser essa frequência da classe modal 30 menos a classe posterior, que é 23. Então, aí saiu mais aí NK mais 1, mas isso eu vou corrigir. Vou colocar como NK menos NK mais 1, né, que é a diferença. Então, 30 menos 23 vai dar 7, tá? E a amplitude é aquela mesma, é a subtração do limite superior e o limite inferior. Então, com isso, eu vou ter então que a moda vai ser essa daí, ou seja, 20 mais uma fração da amplitude, que é 5. Que fração é essa? D1 é 12 e D2 é 7. Então, D1 sobre 12 mais 7. Tá? Essa conta aí dá 20 mais 3,2, então vai dar 23,2. Então a moda do Zuber vai ser 23,2 anos. Tem uma leve diferença da do King, né? O King tinha dado um pouquinho menos, ou seja, 4 décimos a menos, né, no caso. Ok? Mas elas são muito próximas. Dependendo do método que você usar, você chega a um valor. Ninguém vai brigar com esses 4 décimos aí. Ok? Bom, então agora que a gente sabe como calcular moda para qualquer tipo de variável, do jeito que a variável numérica chegue para a gente, etc., vamos fazer algumas considerações agora sobre a ideia de moda, tá? Então a moda é um parâmetro, ou estatística, se a gente estiver trabalhando com amostra, né? É um parâmetro de dominação. Dominação nesse sentido, é o valor da variável mais proeminente no coletivo de unidades estatísticas, né? Ok? Quem é mais numeroso aparece mais, né? Então, por esse motivo, o conjunto de modas das variáveis selecionadas para o estudo do fenômeno de vocês, né? Você lembra que a gente, inclusive, pediu numa das tarefas quais são as variáveis importantes de todas aquelas variáveis que vocês julgarem importantes, a moda de todas elas, para o fenômeno que você está estudando, forma o que a gente chama do perfil da amostra ou perfil da população em estudo. Entendeu? Esse termo perfil, ele está comprometido com as modas, no caso. Tá? No estudo lá da pesquisa 1, né, o grupo pesquisado, aqueles 127 indivíduos, se caracteriza, né, aqueles 127, com um perfil masculino proeminentemente da classe C, né, na classe social C, com 2 irmãos, né, como quantidade de irmãos de cada um, e com 22,8 anos, ou seja, cerca de 22 anos e 10 meses. Então, esse é o perfil daquela classe. Masculino, classe C, 2 irmãos e 22 anos e 10 meses de idade. Ok? Então, é para isso que serve o cálculo da moda. Tá? Agora vamos falar um pouco dessa função modo no Excel. Né? O Excel não é uma boa alternativa para a gente identificar a moda das distribuições. A gente já viu isso aqui, já fiquei aberto a essa coisa. Né? Ele não é próprio, né? A função modo, né? Não é próprio para encontrar as modas das distribuições que não sejam unimodais. Se você tiver uma distribuição bimodal dentro no Excel, né? Ou seja, se a série tiver mais de uma moda, ele indica como moda o valor que surge primeiro naquela lista. Né? Se você tem 2 valores que se repetem igualmente, aquele que apareceu primeiro lá na descida da coluna é o que ele vai dizer que é moda. Ele não fala do segundo.
Entendido? É isso que eu estou querendo dizer aí. Bom, e essa função moda também não se aplica para variáveis categóricas cujos registros não sejam, cujos registros sejam não numéricos. Se você puser palavras, qualquer símbolos, sei lá, qualquer coisa assim, ela não vai calcular moda, tá? Só se você codificar numericamente os valores da variável. Tá? E não encontra modas das distribuições contínuas. Ela vai considerar aquela pilha de 127 idades como 127 números individualizados, discretos, entendeu? Não com essa ideia de concentração em torno de um intervalo. Tá? Quanto ao registro numérico, ela considera todos eles, então, como se fosse uma variável numérica discreta. É isso que eu acabei de falar. Bom, então, para fechar isso, você se lembra daquele quadro que a gente construiu com os níveis de mensuração e fomos ampliando aquilo até que chegamos num quadro das estatísticas? Hã? Onde é que está isso aqui? Não. Sumiu. Não entrou aí. Mas eu vou botar aqui para vocês. Ó. Se lembram disso? Esse quadro, ele aqui tem as estatísticas próprias de cada nível. Tá? Então, nós incluímos aqui a moda, tá? Que é própria do nível nominal, e para as variáveis dos outros níveis, você também pode calcular moda. Tá? Então, moda é algo que você pode calcular para qualquer tipo de variável. E estamos conversando, seja categórica ou seja numérica. Tá bom? Então é isso que eu queria fechar com relação à questão da moda nesse nível. Então agora a gente vai descer para a complexidade maior, seja para o nível ordinal, e vamos então verificar quais são essas estatísticas, né, e parâmetros, tá, do nível ordinal, próprios do nível ordinal. Ok? Tá ótimo então. Um abraço para todos aí.